doutor Cristiano, mas e na menopausa? A idade travou o meu metabolismo. Será que é a idade, doutor? Ótima pergunta, Nutri. Eu adoro essa pergunta da idade, porque isso é uma objeção da maioria das pessoas, né? As pessoas pensam assim, é porque eu tô com tantos anos é que eu não consigo emagrecer. E eu vou dizer, elas estão certas e estão erradas ao mesmo tempo. Pelo seguinte, realmente, com o passar dos anos, né? E aí por isso que tudo que a gente fala aqui vale para todas as idades, mas principalmente para aquelas pessoas que passaram dos 30, dos 40 anos de idade. Principalmente. Então, o que a gente fala aqui, para quanto mais idade a pessoa tem, mais válido é, mais verdadeiro é. Tá certo. Talvez não seja tão real para uma pessoa de 15 anos. Não que não seja, mas a aplicação disso é muito mais poderosa. O resultado do emagrecimento hormonal, ele é tão mais poderoso quanto mais idade a pessoa tem. E eu vou explicar por quê. Porque realmente é fato que à medida que nós avançamos nos anos de vida, nas nossas décadas de vida, principalmente após os 25 anos de idade, após os 30, os nossos hormônios, eles sofrem uma alteração progressiva. Mas que alteração é essa? Essa alteração vai levar ao menor anabolismo da massa magra, ou seja, a nossa massa magra tende a diminuir pela ação hormonal, o que é péssimo, porque a massa magra é a massa queimadora de gordura. Então entenda que a massa magra é a fornalha onde a gordura é queimada. Se o indivíduo tem pouca massa magra, ou faz aquelas dietas que perde músculo, perde colágeno, despenca, mas emagrecer verdadeiramente não perde peso, mas não perde gordura, né? Essa pessoa vai ter mais chance de engordar depois e menos de emagrecer. Por quê? A fornalha queimadora de gordura diminuiu. Né? Por isso que a pessoa muito musculosa dificilmente fica obesa, porque ela tem uma fornalha muito grande. Né? Agora, os nossos hormônios que alimentam, que anabolizam a nossa massa magra, diminuem, e os hormônios que quebram a massa magra aumentam. Olha só que ruim, né? É ruim. Mas a boa notícia é que tem solução. Tem como você reduzir esse processo absurdamente e trazer de volta para o equilíbrio. Tem gente perguntando aqui, e após os 50? E após os 60? As pessoas estão perguntando se após os 50 ou 60. Principalmente após 50, 60, então. É o que eu falei, quanto maior a idade da pessoa, maior o impacto disso, maior o impacto do emagrecimento hormonal. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa de 50 tende a responder mais do que um de 40, o de 60 mais do que o de 70, o de 60 mais do que o de 50, o de 70 mais do que o de 60 e assim por diante. Mas todos respondem, tá, pessoal? Todos respondem. E é claro que tem individualidade também do indivíduo, né? Tem a individualidade da pessoa. Então, por quê? Porque a partir dos 30 anos, os nossos hormônios vão ficando cada vez mais desequilibrados. E isso leva a uma maior facilidade de acúmulo de gordura corporal e maior dificuldade de manter a massa magra. Então, é tudo que a gente não quer. Então, realmente, à medida que os anos passam, há uma tendência pelo desequilíbrio hormonal progressivo, que vai aumentando com o passar dos anos, e aí depois da menopausa mais ainda, não é? Ou da andropausa nos homens, né? Mas aqui a gente fala com um público predominantemente feminino, isso vai causando uma tendência do organismo a acumular mais gordura. Mas por que isso não é condenação? E aí que eu falo que aí está o erro das pessoas. O acerto é elas acreditarem que a idade interfere, e interfere. Mas o erro é achar que isso é um processo que não tem solução. Porque elas pensam assim, mas a idade não tem como reverter a idade, não é? Não tem como. Se eu tenho 70 anos, eu tenho 70 anos. Não tem como ter 68 anos, né? Amanhã. Mas a questão não é reverter a idade. A questão é que, apesar da idade, apesar do desequilíbrio hormonal progressivo, é possível restaurar grande parte desse desequilíbrio, de tal forma a trazer o organismo para um metabolismo, às vezes até melhor do que a própria pessoa tinha quando ela tinha 30, 20 anos de idade. E não raro a gente vê isso acontecer. Então, o erro é achar que isso é uma condenação, que pela idade não tem solução, e isso não é real. O emagrecimento hormonal vai trazer essa pessoa para um equilíbrio hormonal que ela vai ficar muito melhor e ela vai diminuir absurdamente o impacto desse desequilíbrio hormonal na vida dela e no acúmulo de gordura. Então, sim,
é possível e é completamente possível emagrecer após os 20, 30, 40 anos de idade, com 80, 70 anos,